Saudações, galerinha do Enem, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa, hoje com aquilo que você não deve fazer na hora de produzir o seu texto dissertativo argumentativo. Então, vamos adiante para não perder muito tempo, porque é muito importante, é importantíssimo você saber quais os pecados que você não deve cometer na hora da produção do seu texto. Vamos ao primeiro. Então, 10 pecados na produção textual. O primeiro e o mais grave de todos é fugir ao tema. Como assim fugir ao tema? É ele pedir para você falar de Frei Damião e você falar de freio de caminhão, ou seja, você fugir totalmente à proposta de redação. Em um dos anos do Enem, o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Então, um aluno foi e falou sobre assédio moral. Romão, não tem a ver, não. O assédio moral não é uma violência contra a mulher? Até é, mas o grande problema é o seguinte, é que o assédio moral ele pode acometer mulheres ou homens. Então, não só a mulher pode ser assediada, mas o homem também pode. E aí fugiria ao tema de persistência da violência contra a mulher. Fugiu ao tema, nota 0. Esse é o principal pecado. Porque se você foge ao tema, foge à tipologia textual, ou se pede um texto em prosa e você faz inverso, você vai zerar automaticamente a sua redação. Então esse é o primeiro pecado, é o pecado mais grave de todos e esse acarretará em nota 0. Então cuidado com ele. Vamos para o próximo. Uso de gírias fora de contexto. Olha, gente, lá está bem claro no edital do Enem que você não pode utilizar gírias, não pode utilizar regionalismo, não pode utilizar nada que não seja da linguagem padrão. Então lembrem-se de que quando for fazer o texto do Enem, você vai fazer um texto na norma culta, ou seja, utilizando português padrão. O que é isso? É aquele português 100% correto, porém sem ser erudito demais, ou seja, você vai usar o português 100% correto, porém em linguagem corrente. O que é linguagem corrente? Aquela linguagem de bom gosto, 100% correta, mas sem ser difícil demais de entender. Por quê? Se você usa o eruditismo, que é a linguagem difícil demais de se entender, você vai ferir a clareza do seu texto. E se fere a clareza, você perderá muitos pontos por isso. Então, não pode fugir ao tema, usa o português padrão, não usa gírias, não use regionalismos, porque isso vai penalizar seu texto, mas também não use uma linguagem difícil demais. Serve aquela dica, nem 8, nem 80, nem o português utilizando gírias, nem o português erudito demais, porque para minha redação do Enem, esses dois extremos são ruins. Procura usar o português corrente e de fácil entendimento, porém com 100% de acerto gramatical, porque sua pontuação subirá por causa disso. Vamos para o terceiro, o ponto final do gênero. Dentre as orientações curriculares do Enem para as redações está a adoção do tipo textual solicitado pela prova. Então, vejam bem, prestem bem atenção, nós já vimos que existem 3 tipos textuais básicos: descrição, narração e dissertação. Para o Enem, o que você vai precisar para fazer a sua prova de redação especificamente é o gênero, o tipo, não é nem o gênero, é o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, não invente de fazer uma descrição, não invente de fazer uma narração no Enem, porque você também irá zerar automaticamente se fugir ao tipo textual solicitado. Então, é texto dissertativo argumentativo. Embora no decorrer da prova objetiva você enfrentará os mais diversos gêneros textuais e enfrentará os mais diversos tipos textuais. Você vai pegar textos descritivos, narrativos, dissertativos, mas isso na prova objetiva. Na prova discursiva, na redação propriamente dita, você terá que fazer um texto dissertativo, argumentativo, com uma proposta de intervenção. Que proposta de intervenção é essa? Uma solução para o problema. Então, não invente de fazer nada diferente, porque irá zerar a prova de redação se isso você o fizer. Vamos para o quarto ponto. Linguagem prolixa. O que é a linguagem prolixa? É você não ser objetivo. É você falar demais e dizer muito pouco.
Então, o que se pede na redação do Enem e em qualquer redação, e eu diria até mais, em toda a nossa vida, se pede que nós sejamos objetivos, que nós tenhamos o poder de ir direto ao ponto sem enrolagem. Então, a objetividade ela é muito importante para a nossa vida e principalmente para o Enem. Então, a prolixidade é você falar demais e dizer muito pouco. É o oposto da concisão. Já a concisão é você falar pouco e dizer tudo que você tem para dizer. Ah, Romão, mas no Enem eu tenho 30 linhas, eu vou ter que fazer aí no máximo, no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser objetivo desse jeito? Você usa aquela estratégia inteligente, você usa a objetividade e como seu objetivo é dizer muito utilizando poucas palavras, você enriquecerá o seu texto de informações variadas, de argumentos variados e isso fará com que sua nota suba. Então, como você vai ter o poder de dizer muito usando poucas palavras, aproveite esse poder para enriquecer seu texto de informações, agora de informações interessantes, de informações atraentes e, acima de tudo, de informações úteis. Vamos seguir? Quinta dica, clichês e frases feitas. A gente tem que ter muito cuidado, a gente pode até utilizar as frases feitas para iniciar o meu texto, aquelas estruturas padrões, certo? Para iniciar a introdução, para iniciar o desenvolvimento, para iniciar a conclusão. O grande perigo é você utilizar essas frases feitas no conteúdo do texto. Por quê? O Enem também pede e avalia isso, que você tenha originalidade. O que é originalidade? É o poder de repassar informações de uma maneira única, de uma maneira exclusiva. Então, se você usa clichês é boa. Se você usa clichês e frases feitas, que é quase um trava-língua esse título aí, se você usa clichês e frases feitas, você vai ferir o caráter da originalidade e irá perder pontos por isso. Talvez perca até muitos pontos, porque seu texto cairá no lugar comum, e isso não é bom. Olha o que ele está dizendo lá. Por serem muito repetitivos e não comunicarem nenhuma ideia nova, os clichês costumam revelar falta de criatividade por parte de quem os utiliza, ou seja, falta de originalidade, e isso penalizará a sua redação. Vamos para o sexto. Deslizes de português. Nós acabamos de comentar que nós devemos utilizar o português padrão. Porém, o português padrão, nem 8, nem 80, nem com muitos erros gramaticais, nem o erudito demais. Usar gírias, usar regionalismos no nosso dia a dia, dentro de determinadas situações, não tem problema nenhum. Agora, na redação, que é um contexto de comunicação formal, você deve tomar muito cuidado com os deslizes de português, ou seja, você tem que ter muito cuidado com a correção gramatical. Lembrando também que a correção gramatical é um dos critérios de avaliação da sua redação. Então, está lá dentro dos aspectos microestruturais do seu texto. Você tem que ter a correção gramatical, porque isso fará com que você ganhe mais alguns pontos na sua redação. Não adianta ser original, ser criativo, se quando o cara for ler seu texto, perceber que tem muitos erros gramaticais. Isso não fará você zerar, obviamente, a prova de redação, mas fará com que você perca alguns pontos. Olha o que ele está dizendo no slide. A linguagem adotada deve ser o português padrão, não só para o Enem, mas para todas as situações formais de comunicação. Assim, desvio gramatical ocasiona perda de pontuação em qualquer redação. Então, fique atento a isso. Vamos para a sétima dica. A repetição de palavras próximas. Galera, vem comigo, que isso é um erro gravíssimo. Nós temos uma solução para ele. A maioria das redações que eu leio, eu também corrijo redações e tal para concurso, etc. A maioria das redações que eu leio apresentam praticamente o mesmo problema. Que problema é esse? A repetição de palavras ou de estruturas ou próximas ou idênticas. O que você deve fazer? Você deve evitar essa repetição de palavras. Para isso, tem um conselho. Você escreve sua redação inteira, para não perder a ideia, para não perder o foco,
e depois você vai reler essa redação com calma e vai grifando, que é isso que eu faço quando vou corrigir, vai grifando as palavras repetidas ou palavras próximas. E aí você pode substituir. Romão, e como é que eu faço para substituir? Você utiliza sinônimos, pronomes ou advérbios para se referir a essas palavras, ou ainda elipses. O que são as elipses? É a omissão de um determinado termo. A minha camisa é amarela, a dele é vermelha. Quem é que ficou elíptico aí? Camisa. A minha camisa é amarela, a camisa dele é vermelha. Então, usem sinônimos, pronomes, elipses ou advérbios para evitar repetições. Isso serve, galera. E essa história de repetir a mesma palavra ou expressão é uma coisa extremamente comum em todas as redações que eu corrijo. Deve ser também muito comum no Enem. Então, fique atento a isso. Vamos para a próxima. Tá, olha o que ele diz lá, ó, no 7. A repetição de palavras próximas. O erro mais comum em textos escritos é a repetição insistente de uma mesma palavra em lugares próximos. Vamos para o 8. O 8 diz raciocínios emaranhados. Galera, vem comigo, presta atenção aqui. O que é raciocínio emaranhado? Às vezes a gente fica tão pilhado estudando para o Enem que a gente consegue reunir dentro de nós uma infinidade de informações. Qual o problema disso? A gente reúne essa infinidade de informações e quando nós vamos fazer uma redação sobre um tema que a gente conhece, nós queremos colocar tudo que nós conhecemos dentro daquela pequena folha com 30 linhas no máximo. Então isso prejudica, porque isso fere a clareza. Nós colocamos informações demais, muitas vezes de forma desordenada, sem conexão umas com as outras, e torna o texto assim, impossível de ler. Porque o texto não é um todo, ele não tem uma unicidade, ele é um emaranhado de um monte de informações desconexas e é muito ruim de ler esses textos. Então, se concentra no seguinte: você tem muita informação sobre um tema, seleciona as mais importantes para colocar dentro do seu texto. E mais importante do que selecionar essas informações é ordená-las de forma correta. Então, seleciona as tuas informações, ordene-as de forma correta e aí passe para o texto. Dessa forma, seu texto vai ser um texto claro, preciso, objetivo e angariará muitos pontos por causa disso. Olha o que ele diz no slide: raciocínios emaranhados. No que se refere à coesão, a banca examinadora do Enem considera como fato negativo o estabelecimento de relações semânticas impróprias entre palavras e expressões, assim como o uso inadequado de conectivos. Novamente volta a história da coesão, dos conectivos, da relação entre as partes e o excesso de informações também. Então fiquem atentos a isso, pelo amor de Deus, porque o nosso objetivo é que você atinja a nota 1000, você se prepare para isso. Agora cuidado para nessa preparação você não ter informações demais e querer colocar todas as informações de uma vez só na sua prova de Enem. Não é para você fazer isso. E para evitar esse tipo de coisa, é sempre bom lembrar que o treino é de fundamental importância. Vamos para o 9. 9. Falta de articulação. Justamente, a falta de articulação também provocará os raciocínios emaranhados, as informações emaranhadas. E o que é a articulação do texto? Justamente são os elementos de coesão. Então, temos duas dicas para vocês aí. Para se referir ao que foi dito anteriormente, para não repetir palavras, você usa a coesão referencial. Como o próprio nome já diz, coesão referencial é quando eu uso uma palavra ou uma elipse para se referir a algo que já foi mencionado no texto. Então, isso já evita repetições, já é bom para a articulação do meu texto. E, além disso, tem um assunto, a segunda dica é que tem um assunto na escola que todo mundo vê e diz: ah, eu não sei para que serve isso. Vê lá em gramática, eu não sei para que serve isso, eu não sei para que decorar isso aí. Que são as chamadas conjunções ou período composto, as famosas orações. Se você observar, tanto as conjunções quanto as orações, elas estabelecem uma relação de sentido. E essa relação de sentido é para que você possa articular melhor
o seu texto. Então, falta de articulação, como é que se resolve? Se resolve com a correta, preste atenção nisso, tem relação com com o oitavo erro, o uso das conjunções e das orações tem uma estreita ligação com a articulação do texto. Então, para promover a articulação do meu texto, eu devo utilizar corretamente as conjunções. E cada conjunção ela vai estabelecer uma relação de sentido diferente. Nós temos as conjunções aditivas, que indicam soma, as adversativas, que indicam oposição. Por outro lado, lá nas adverbiais, nós temos as causais, que indicam causa. Então, o que é que você deve fazer? Você deve utilizar essas conjunções a seu favor. Dependendo do que você queira expressar no interior do texto, você vai utilizar um tipo de conjunção diferente e isso dará total articulação para o seu texto. Então, se ligue nisso, pense muito bem, reveja esse assunto orações, reveja o assunto conjunções, mas observando como esses dois assuntos poderão te ajudar na articulação do seu texto. E um texto bem conectado, um texto bem articulado é um texto fácil de ler e, consequentemente, textos fáceis de ler tiram notas altas no Enem. Então, vamos para o 10. Amontoado de informações. Eu até já falei sobre isso aqui. Às vezes o aluno tem tanta informação, quer colocar tudo no texto, não coloca a articulação certa, o texto fica difícil de ler. Lembrem-se do seguinte, texto com amontoado de informações, só os romances russos do século XVIII e XIX, mesmo assim, são muito difíceis de ler. Existem romances russos, por exemplo, Crime e Castigo, que são 6, 7 páginas de um parágrafo só, e com um amontoado absurdo de informações e de personagens. Então, são textos dificílimos de ler e que eram feitos assim, de forma proposital, para que o leitor ficasse preso mais tempo àquele livro, para não ficar perturbando o autor lá no século XVIII e XIX para que ele produzisse um outro livro. O pessoal lia muito nessa época, porque não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada, então havia uma avidez maior. A única forma de entretenimento na Europa, século XVIII e XIX, eram os livros. Então, os autores faziam propositalmente livros muito emaranhados, com muitas informações, com muitos personagens, para tornar essa leitura difícil mesmo, para segurar o leitor ali, lendo por mais tempo. É uma coisa até difícil de se pensar, porque se você quer que alguém leia por mais tempo hoje, você faz uma literatura interessante, faz um texto interessante, e não um texto difícil de ler. Então, amontoado de informações é você colocar informações demais no seu texto. Isso não é bom, porque o seu texto vai ficar sem articulação, seu texto vai ficar sem clareza, e isso irá contribuir para uma nota negativa. O seu texto não ficar claro. Olha o que ele diz no slide. Amontoado de informações. Dissertar é ter poder de síntese. O candidato não pode sair escrevendo tudo o que lhe vem à cabeça só porque estudou bastante e encontrou na redação a oportunidade para mostrar tudo o que aprendeu. Isso é interessante. Olha só, pessoal. Muito interessante essa história porque está lá no edital que você deve mostrar riqueza de conhecimento, diversidade de argumentos. Só que tudo isso deve estar de uma forma sistemática. O que é fazer isso de uma forma sistemática? É você selecionar as informações, selecionar os argumentos, colocá-los com relação uns com os outros e verificar antecipadamente, na sua etapa de planejamento, a articulação desses argumentos, dessas informações, ver o que realmente é pertinente dizer, ver quais são as informações que são interessantes para o seu texto. E isso pensando não só na qualidade da informação, mas pensando também na articulação dessa informação. Sempre que a gente vai escrever um texto, o texto é apenas a ponta do iceberg, porque a gente coloca uma quantidade mínima de informações em nome da clareza e deixa tantas outras informações de fora. Porque às vezes informações até muito interessantes, muito importantes, mas nós deixamos de fora porque elas não conseguem ser articuladas com eficiência dentro do nosso texto. E daí a gente tem que retirá-las. Beleza? Então são essas as 10 dicas, os 10 pecados que você não deve cometer na sua redação. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço, muito feliz de estar na companhia de vocês e até as próximas aulas.